Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da nossa Diocese de Balsas. Estamos neste momento unidos, reunidos aqui pelos estúdios da TV Boa Notícia e cada um em sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nos une e que nos trouxe neste dia e para refletirmos sobre o 26º domingo do tempo comum. Lembrando que a partir desse 26º domingo do tempo comum, que começa amanhã, dia 1º de outubro, iniciando o mês missionário. Então, esse período até a conclusão do ano litúrgico, o Evangelho dominical passa a ser extraído, quer dizer, ligado, tirado da sessão que Mateus dedica ao ministério de Jesus Cristo dentro de Jerusalém. Nós acompanhamos antes que Jesus saiu andando pela Galileia, né, deixou Nazaré e saiu caminhando toda a Galileia, convidando discípulos, atendendo, convivendo com eles, aprendendo, ensinando, atendendo multidão, praticando a misericórdia, o bem, a atenção com os seus ensinamentos, citando os seus 5 discursos, não é? Numa comum união com o povo que representa a nossa história dentro do nosso livro da Palavra de Deus, que acabamos de encerrar o mês bíblico nesse setembro. Então, nós observamos assim que dentro de Jerusalém, Jesus viveu uma fase assim muito tensa, com muita hostilidade. O seu ministério passou por esses fatores desagradáveis, desconfortantes, passando a confrontar-se sempre com as autoridades religiosas e autoridades políticas da época, inclusive sendo condenado, né, a paixão, a morte, sofreu, mas ressuscitou. E nós temos assim, a primeira leitura nesse domingo é a profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículo de 25 a 28, e nós vamos observar assim que o justo sofre as consequências de quando o indivíduo desvia-se do bem e do caminho desse bem. Tanto os indivíduos, as consequências servem tanto para os justos, para aqueles, como para qualquer pessoa, né? Mas eles sofrem muito mais. E a segunda leitura, ela é de Paulo aos Filipenses, o capítulo é 2, versículo de 1 a 11, e Paulo vai mostrar assim, para aquela comunidade daquele tempo, naquele contexto, e hoje a nós vai mostrar que diante dos conflitos que já estavam existentes dentro daquela própria comunidade de Filipe, né, porque é aos Filipenses essa carta aqui, ele vai advertir, ele vai fazer com muita força mesmo, muita intensividade, vai fazer com que eles vivam, acordem para viver a unidade e imitem a quem? A Cristo. Como? Com que? Na humildade, no amor, para combater o quê? Combater os inimigos da caridade, que é o egoísmo e o orgulho. E o Santo Evangelho, como nós já falamos, é o Evangelho de Mateus, e dessa vez o capítulo é 21, e nós vamos para os versículos de 28 a 32.
É um cenário totalmente em Jerusalém que acontece, que Jesus já está lá, já chegou. Lembrando que nos outros domingos a gente caminhou nesse tempo comum da vida pública de Jesus, ele fazendo aquele primeiro discurso, né, o discurso das bem-aventuranças, os capítulos de 5 a 7 de Mateus, aí vem citando cada vez que ele se dedica, que ele mostra, chamando a atenção para que nós possamos seguir o caminho do bem, o caminho de Jesus Cristo a seguir. E quem faz isso para nós é a comunidade de Mateus, uma comunidade que sofria conflitos, né, com as perseguições. E aqui nós vamos observar hoje a parábola dos 2 filhos. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O primeiro. Jesus disse-lhes: Eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho rico e bonito, não é? E nós vamos verificar que da parte de centralidade aqui nesse evangelho é que a gente não adianta dizer sim às palavras de Jesus, mas de fato não tem o compromisso de praticá-las. É preciso assumir esse compromisso com o projeto do Reino de Deus. E nós já falamos que esse domingo aqui, até o 13º, ou até o 33º domingo do tempo comum, porque o 34º ali já é considerado a solenidade da festa de Cristo Rei, concluindo o ano litúrgico do ano e já iniciando o novo ano com o Advento. E nós vamos observar assim que o texto contém essa rica parábola, é pequena, mas ela é de uma profundidade, assim, ela traz tantas significações e ressignificações para nós. O episódio é um cenário dentro do Templo de Jerusalém, e aquele espaço tornou-se um espaço de conflito, né? Porque Jesus olhou e viu, e ele disse assim o quê? O primeiro gesto dele em Jerusalém foi entrar naquela entrada triunfante, fazer denúncia da situação deplorável, situação sem elegância, né? Deselegante, conflituosa, assim, desrespeitosa, de cobrar, não era de tudo ser vendido, estava fazendo, e ele teve coragem de denunciar, dizendo que estava fazendo da casa de oração do pai um covil de ladrões, né? Um antro de ladrões. E essa denúncia causou no templo como é que se diz assim,
um estopim, porque uma revolução, um estrondo. Por quê? Porque os chefes, né, políticos e religiosos, a eles era acostumado eles dizerem tudo, né? Eles que faziam tudo e eles não acreditavam que ia acontecesse, porque Jesus podia chegar lá mandando e desmandando, pregar e não pregar, porque eles que se sentiam os chefes, os poderosos e que exploravam os menores. E assim, diante dessa hostilidade, né, desse clima inadequado, Jesus ensinava no templo uma mensagem que era para ser boa, misericordiosa, de amor, mas aquele povo não suportava, né? Eles acharam assim que aquilo ali era um engano, que não podia fazer aquilo ali, era uma ameaça, uma afronta. E ele, enquanto ele ensinava, Jesus, na sua simplicidade, humildade, beleza, serenidade, aquele grupo de sacerdotes, de anciãos, eles faziam o quê? Eles aproximavam-se para perguntar: com que a autoridade faz essas coisas, para chamar a atenção, né? Quem foi que te deu essa autoridade? Lá no trecho 21, o versículo 23, podem olhar. Esse trecho vai fazer parte hoje desse discurso que nós estamos acompanhando dessa questão. Então, eles diante dessas perguntas, Jesus responde assim aqueles questionamentos deles, denunciando a hipocrisia, a falsa autoridade que eles exerciam e que serve de advertência aos discípulos que já estavam juntos, né? Porque já tinham caminhado todo aquele dia, já estavam lá acompanhando e chamando atenção para que não se repetisse tudo daquele mesmo jeito, com o poder, a arrogância, a prepotência, mandando e desmandando. E aí observa-se que, nesse sentido aqui, o que Jesus fez? Ele vai partir do exemplo de João Batista, né, dizendo para eles que João Batista deixou tudo que tinha e veio também ali ajudar e eles a avisar, a anunciar, orientar, e eles não acreditaram, né? E aí hoje confirma com essa parábola. E a parábola como é que foi? O que começa logo no início da parábola? Que vos parece? Não é assim? Faz uma pergunta àquele grupo que está lá. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. E ele vai começar daí, né? E esses 2 filhos, ele dirige-se a ele, é uma introdução interrogativa, quer dizer, ele está questionando. E porque quando faz assim esse questionamento, que é uma chamada de atenção, é um ensinamento para que nós acordemos, despertemos do não aceitar, da não aceitação, dos desdéns, das dúvidas e focar com mais seriedade naquilo que nós queremos, né? E aí significa, nós vamos dizer assim, que é um ensinamento fundamental aqui, que está nessa parábola. Aí ele vai contar a história que o homem tinha 2 filhos e dirigiu-se a um dos filhos e disse: filho, não foi assim? Vai trabalhar hoje na vinha, na vinha, dirigindo-se ao primeiro, e também diz ao segundo. O primeiro faz o quê? Discorda: não irei, não quero, pronto. Só que depois esse filho que disse que não queria, o texto aqui coloca para nós: arrependeu-se, mas aí o termo não é arrepender-se, é converteu-se, né? Despertou mudou de atitude e foi trabalhar na vinha. Enquanto o outro não aceitou. Disse: que bom, meu pai, vou sim, não se preocupe, estarei lá no ponto. E não foi. Então, os personagens aí são quem? Esse pai e esses 2 filhos. E essas imagens dele vai fazer com que nós nos remetamos às tradições das primeiras comunidades.
E essa parábola ela vai aproximar muito daquela de Lucas lá, que todo mundo lembra, que é do filho pródigo. Está lembrando? Lucas 15, 11, 32. E quando ele pede ao filho que trabalhe na vinha, o pai pede o quê? Que ele seja colaborador direto da sua obra. Ide e fazer isso, não é assim? O pai dirigiu-se também ao outro filho e também fez a mesma proposta. Então, esse pai é a imagem de Deus. O pai. Essa vinha, ela vai corresponder o quê? O povo de Israel. O povo junto com a natureza, com o campo. Quando ele diz assim, que é para um ir e pede também ao outro, ele deslegitima, quer dizer, a dominação daqueles chefes, anciãos, sacerdotes e políticos que se achavam os maiorais, que só a eles era dada a oportunidade de mandar e desmandar, principalmente nesse sentido. E essa colocação aqui dos dois filhos, a reação do primeiro e a reação do segundo, vai mostrar assim também muito da nossa vida de hoje. Um mudou de opinião e foi, o outro não mudou, diz que ia e não foi. Então, nós vamos dizer assim que o que se converteu, que trabalhou na vinha, é a resposta de reação nossa diante das situações. Hoje, que nós somos convidados dentro das comunidades a fazer esse segmento de Jesus, sem ser esse segmento formalístico, como foi ali. Então, eles foram diferentes nas respostas dos dois filhos e foram também diferentes nas atitudes. E nós vamos vendo que conosco também acontece o mesmo, né? Às vezes a gente não está ligada, não está com vontade de fazer, se acomoda, tem um show, é melhor, tem uma entrevista tal hora, eu prefiro ficar lendo, ficar deitado em casa, ou fazendo isso, acompanhando pelo celular, é um enriquecimento, mas aí vai me levar a quê? O que eu estou aprendendo? O que me leva a entrar no reino dos céus, diante desses disfarces, desses fingimento de que se faz as coisas falsos? Então a gente precisa observar. Nós também vamos lembrando lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 21, não é aquele que diz, não é da montanha não, é em outro. Senhor, Senhor, quem entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é assim? E lá discutindo com os escribas também, tem um momento que ele vai e diz, este povo me honra com o quê? Com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui é Mateus 15, 8, mas tem também a citação Isaías 29 a 13. Então a gente está aqui anotado para não esquecer, para a gente fazer lembrar um pouquinho. Então a gente tem certeza agora que os chefes religiosos de Jerusalém eles já tinham percebido, eles não eram bobos também, que ele estava assim envolvido numa situação mais confusa, né, mais problemática, de querer saber que autoridade é essa de Jesus. E eles não iam perder para ele, não admitiam. E é por isso que ele disse para eles assim, os cobradores de impostos e as prostitutas, não foi assim que ele diz? Elas precedem vocês, quer dizer, entrarão no reino dos céus primeiro do que vocês. As prostitutas e os cobradores de impostos eram considerados raças sem mentalidade, sem valor algum, era totalmente descartadas, sem pessoas da escória, como nós chamamos, né? E Jesus, ele ousou, teve a coragem de dizer que sim,
elas prostitutas e eles cobradores de impostos chegariam primeiro ao reino de Deus do que aqueles chefes de Israel. Meu Deus do céu. A gente tem que lembrar aí esse preceder, quer dizer, indica realização imediata, viu? Para a gente pensar. Então, essa rejeição dos chefes, né? Lá em Jerusalém, a mensagem de Jesus é também uma rejeição que João sofreu, já falamos ali no início. João Batista, o precursor, começou a preparar os caminhos do Senhor, mas ele também, por saber muito, né, por ser um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, e ele vai ser recriminado e é cortado a cabeça, né, é morto também. Então, vai ficar. Quer dizer, o João Batista, eles acreditavam que João Batista também não trazia nada. E imagine em Jesus, que estava dizendo ali. Então, os herdeiros do reino de Deus, da nova vinha, é o Pai, né? O Pai traz esses novos herdeiros daqueles que praticam a sua vontade, né? Que bebem na sua fonte, que caminham em missão. E é isso que o mês de outubro, o mês de agosto, chamado as vocações. O mês de setembro, a escuta, a leitura da palavra de Deus, o estudo do livro da carta aos Efésios, não foi assim esse ano? E agora é a missão, é a prática, é o sair para. E nós temos assim um aliado fortíssimo, que é o nosso Papa Francisco, né? Ele está convocando, ele dá exemplo. O que foi que Papa Francisco fez agora esses dias, ele foi, né, em Marselha lá, foi pedir que atendessem aquelas pessoas rejeitadas que estavam chegando nos barcos, vindo de conflitos, de tudo, procurando um lugar para ser acolhido, e eles não podiam nem ancorar no porto, não podia. Então ele foi fazer esse pedido de um homem já com comprometimento, né, no organismo, já a idade, o peso da idade, o problema, né, dele. Meu Deus, assim, é benéfico demais, isso é algo assim alentador, não é? A gente diz alavancador também, que chama, vem, vamos seguir. A missão é de todos nós, somos batizados e é para isso que nós estamos aqui. Então, a gente vai lembrar um pouco o domingo anterior, né? Lembra que tinha uma identificação quando dizia assim, são os últimos de hoje para reconhecermos que serão os primeiros, né? Os primeiros logo hoje, não é só amanhã no futuro, não. Então, todas as pessoas que sofrem discriminações, vítimas de preconceitos, os excluídos, prestar bem atenção, aqueles outros que são chefes, que impõem as normas, é preciso a gente observar que é a mesma coisa daquele tempo. E os últimos serão os primeiros os últimos, que mesmo com outras modalidades e outras mentalidades, nós tenhamos essa confiança de seguir em missão. Às 9 horas, na Igreja Catedral, amanhã, no domingo, dia 1º, vai ser a abertura do mês missionário. E observem aí as datas, as marcações que já estão aí, os planejamentos nos grupos, todas as áreas, as comunidades em movimentação, muitas delas em conjunto, todo mundo, mas que nós... E vai ter também o Dia Mundial da Missão, o Dia da Oferta maior, não é? Que é para nós ajudarmos também, rezarmos e agradecermos pelos missionários que estão longe, nós temos da Diocese de Balsas, nós temos missionários, aí vai animado pelo carisma de Dom Daniel Comboni, né, de São Daniel Comboni, que estão na África, como a Regimar, seu esposo, né, e eles
vão já por esse grupo de um grupo de espiritualidade comboniana que temos aqui. Temos também grupos leigos missionárias capuchinhas aqui. Eu acredito que não é nem conhecido, mas nós temos um grupo aqui. Foi fundado em 1999 pelas irmãs missionárias que foram fundadas pelo Frei João Pedro de VI e que trabalharam aqui no Dom Daniel Comboni de 1958 a 1977 na escola Dom Daniel Comboni, mas depois seguiram com pequenas fraternidades, né, aqui em Balsas. E temos também o carisma das irmãs Maria Madalena Postel, das irmãs da Providência, das irmãs carlistas, das agora franciscanas, que temos aqui irmãs de São José, que já passaram 50 anos aqui, mas temos também fruto aqui, e outros irmãos maristas. E agora chegando, nós temos agora, né, dos orionitas. Então nós vamos acompanhando assim, eles estão como colaboradores na missão e nós, como leigos, vamos seguindo e tendo essa ligação, esse convívio e caminhando em missão, na missão, para a paz do mundo. Amém, amém. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma semana com muita luz, paz. Vamos agora dedicar-nos às missões. Esse mês nós teremos, né, a festa de São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santa Teresa, festa de São Daniel Comboni. E nós temos outros momentos especiais, né, nesse mês de outubro. Vamos acompanhando. Amém, amém.